É isso aí, pessoal. É com muita satisfação, muito prazer que a gente está recebendo aqui hoje a Raquel, o Wellington, né? Eles são empresários da região dos Lagos, eu vou falar bem rapidamente. E o Wellington veio trazer, juntamente com a Raquel, um pouco da história de vida deles, né? Eu tive o privilégio de estar estudando, né? Um pouquinho aquilo ali para poder hoje estar aqui com vocês no Bastidores do Sucesso. É justamente isso aí. Mostrar pra gente, né? As pessoas às vezes resumem o sucesso simplesmente por questões financeiras ou intelectuais. E é muito além disso, né, Wellington, né, Raquel? Então, assim, a gente tem esse prazer imenso de estar recebendo vocês aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que o que vocês vão trazer aqui pode contribuir muito, não só para o pessoal da região dos Lagos, né, onde vocês estão consolidados com a empresa de vocês, mas sim Brasil afora. Que hoje a internet ela nos dá esse poder, né, de não ficar limitados apenas na nossa região, né? Então, o que vocês carregam hoje, eu tenho certeza que, à medida que acessar o coração de quem vai estar aqui acompanhando os vídeos com a gente, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Primeiras damas, né? Raquel, fica à vontade. Se apresenta. Primeiro, a gente quer agradecer, né, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da história do Depósito Guanabara, da nossa história, né, da nossa trajetória até aqui. A gente sabe que a gente tem muita coisa ainda para alcançar, muitas metas, muitos projetos, mas eu falo que é sempre importante a gente olhar para onde a gente está e dar uma olhadinha lá atrás, de onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. Então, acho que essas pausas é o que às vezes dá um impulso para a gente continuar, né? Perfeito. Então, nós dois somos capixabas, né? Eu sou lá de Cachoeira de Itapemirim. Comecei no trabalho aos 17 anos, trabalhando em loja, período de Natal, temporário, e então era um período curto, né? E logo em seguida encerrava. Só que desse primeiro trabalho foi onde todas as portas foram se abrindo para mim, né? Eu fui indicada a trabalhar no cartório, também era um trabalho temporário. E assim, eu acho que quando a gente faz algo com excelência, né? Eu acho que as portas vão se abrindo aos poucos e as pessoas entendem que a gente tem propósito, que a gente tem compromisso, que a gente faz aquilo com garra, então as coisas vão acontecendo. Então, meu primeiro trabalho mesmo de carteira assinada, essas coisas, assim, foi no escritório de contabilidade, que eu falo que ali foi onde eu adquiri um conhecimento absurdo. A gestora era uma empreendedora, era um escritório que tinha só mulheres e ela coordenava aquilo ali com grande maestria. Fora da curva, né? Isso aí. E ali eu aprendi muita coisa mesmo, responsabilidade, de fazer o seu melhor sempre. Então ali eu falo que foi a minha primeira grande escola ali profissional. E logo em seguida eu recebi uma outra proposta de trabalhar no ramo de mármore e granito. Era algo que lá na região de Cachoeira de Itapemirim é a capital do mármore e granito, né? Sim, sim. Então, eu já vi aquilo ali e era uma coisa que me interessava. E aí tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, que eu fiquei também mais 3 anos. Nesse meio tempo eu conheci o Wellington, que já tinha se mudado para cá, né? E aí depois eu também acabei me mudando para cá. Depois de 3 anos de namoro, a gente se casou e a gente começou uma outra etapa da nossa vida. A gente montou uma loja de material elétrico e hidráulico, só que antes um pouquinho eu tive a oportunidade também de conhecer esse ramo aí e trabalhei mais ou menos uns 9 meses, onde também tive experiência de trabalhar mais com o público, foi onde eu fiquei um tempo distante, que fiquei mais no escritório, aquelas coisas assim, de administrativo. Então, assim, foram experiências que foram acrescentando ali o meu conhecimento para mais tarde a gente trabalhar junto no Depósito Guanabara. E logo depois do nascimento do Benjamin, né, que é o nosso segundo filho, foi quando a gente decidiu trabalhar junto, né? Eu saí, a gente resolveu fechar essa empresa, essa loja, que às vezes a gente fala, né, que fecha uma janela, mas abre uma porteira. É assim mesmo. E foi aí onde eu fui trabalhar com ele e aí a gente deu seguimento até hoje.
no banquinho lá, dando um cadinho de trabalho aí. Vamos passar a voz agora, né? Já que ele levantou a mão. E o Wellington, a gente estudou um pouquinho também, né? Todo aquele teu briefing ali. Enfim, não vamos direto ao assunto, porque a gente precisa entender aquele ponto que vocês hoje chegaram. Queria entender um pouquinho também, né, como é que se construiu, né, apesar de você já ter passado um pouquinho disso pra gente, mas eu queria olhar para você e sentir como que isso realmente, assim, mexe com o teu íntimo, né, porque você, pelo que falou, começou a trabalhar muito cedo também, teoricamente sem muitas perspectivas, ia fazendo o que surgia, com muito empenho e determinação, você hoje é o grande empresário que você... Então conta um pouquinho aí para essa galera que está entrando ainda no ramo agora, está querendo crescer, exponencializar. Como é que funciona isso aí, Wellington? Então, eu vim lá do Espírito Santo também, né? Lá eu trabalhava num ramo que não... Conheceu ela lá não, né? Eu acho que já... Não. A gente morava no mesmo lugar. Morava no mesmo lugar, mas se conhecemos depois que eu vim pra cá, que eu conheci ela lá. Perfeito. Entendeu? Mas na época lá eu trabalhava pro supermercado, fazer parte de açougue, essas coisas tudo. E saí do supermercado para vir ajudar meu pai, na época, né? Só que cheguei aqui e caí de paraquedas dentro da marmoraria. E na marmoraria eu não sabia o que era pedra, moço. Então ali... Não sabia? Não sabia conhecer material de um. Só sabia que pedra jogava nos outros. É moleque pedra, rebelde. Só pra atacar na lua. É verdade. Quebrar. Eu quando era moleque, eu quebrava a iluminação de poste. Acho que todo mundo fez isso, todo moleque fez isso. Aí caí e encarei, né? Fiquei um período com a minha irmã na marmoraria, que é marmoraria Guanabara também, que é da família. Top. E ali fiquei 3 anos, né? 3 anos ajudando ela. E depois meu pai chamou pra gente dar seguimento no depósito, que foi o intuito no início eu vim para montar o depósito mesmo. Só que aí eu fiquei um período ajudando ela. Aí começamos o depósito devagarzinho ali, na trancos e barrancos, na mão, lutando bastante. E graças a Deus, trabalhando com honestidade, foi ajeitando e hoje estamos aí. Princípios, né? Fundamentais. E eu vou entrar até numa vertente que fugiu um pouquinho, família, né? Eu acho que pra gente ter solidez dentro de qualquer segmento, eu, né, faço questão de estar com meu filho, apresentando hoje o que eu estou fazendo também como inovador. Ele está junto, está participando aqui. Essa questão estrutural de família, como é que vocês enxergam? Hoje a gente vê um mundo aí que o conceito familiar ele vem mudando, a gente não está aqui muito para falar sobre isso, mas dessa mudança em si, né? Mas como é que vocês entendem esse contexto aí familiar realmente? É o pilar realmente de tudo? Eu, particularmente, né? Sou até suspeito para falar. Minha família é Deus e minha família logo após. O restante, como é que vocês entendem esse contexto? Raquel, Wellington? Com certeza a família é a base de tudo, né? Primeiro, o Depósito Guanabara ele já é uma empresa familiar desde lá do início, né? O Depósito Guanabara não começou com Raquel e Wellington. Ele existe há 40 anos. Lá em 1980, era um sonho que o pai do Wellington já tinha, né, de construir, já trabalhava com granito, e o depósito era um sonho dele. Eu acho que e depois eu fui trabalhar com ele, né? Então a gente vive esse ambiente familiar, né, de dentro da empresa, mas mais que dentro da empresa a gente sabe que o nosso princípio, a nossa base, a nossa família, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de dizer, eu falo assim que quando a gente é novinho, né, a gente é conhecido como filho de fulano e fulano. E eu tinha orgulho quando os outros falavam assim, essa aqui é filho de Dalton e Zelina, porque eu via que, tipo assim, poxa, meu pai e minha mãe, eles estão deixando uma marca boa, e eu sentia orgulho quando os outros falavam, você é filho deles, e eu acredito que o Wellington também sente esse orgulho do pai dele. Nossa família, graças a Deus, é muito unida, tanto ele com a família dele e eu com a minha família, que realmente são a nossa base, é onde a gente sabe que a gente pode contar, quem está ali torcendo pela gente, com quem a gente divide, né, as vitórias, e nas derrotas também ali, eles estão ali segurando na nossa mão. Então, assim, eu sempre falo, né, depois a gente até dali tem a parte do sucesso, que eu acho que não tem nada nesse mundo que compense o sucesso de você ter uma família, de você ter um lar, né? Não adianta você bater meta, você ter grandes números, se é só isso que você tem.
né? Exatamente. Se você não tem prazer de estar na sua casa, se a sua família não tem prazer quando te vê, se você é só um empresário, um grande empresário, e dentro da sua casa você não é nada. Então, empresário só, né? Você é só um grande empresário. A gente quer ser um grande empresário, mas não é só um grande empresário. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem buscado muito, que a gente está nessa fase de reorganização, reestruturação da empresa, é a gente conseguir ter o nosso negócio, ter as nossas metas, alcançar os nossos objetivos, mas ao mesmo tempo a gente conseguir conciliar isso com a nossa família, né? A gente ter um tempo saudável com a nossa família, porque o resto não vai valer a pena a gente correr para onde? Para estar com quem? A gente mostra para uma estrutura maravilhosa, a gente mostra uma entrega maravilhosa, um produto muito bom, e aí nossa casa está lá, aquele vazio, aquela coisa fria. Então, acho que o sucesso, sem o sucesso no lar, sem o sucesso familiar, são só números, né? Então, acho que isso é muito, muito importante, é uma coisa que está dentro dos nossos valores, né? Que é, sem dúvida, a gente não abre mão de estar em família, de preservar a nossa família, de lutar pela nossa família. E vocês conseguem, dentro da empresa, fazer com que os colaboradores de vocês vivam verdadeiramente como se realmente fosse um ambiente familiar, que eles pudessem estar ali aplicando, porque assim, eu sou um cara que fui CLT também, já desde 2007 que eu empreendo, né, no ramo desportivo, trago isso como lifestyle hoje para mim, né, é algo que eu procuro o tempo todo estar fazendo e tentando ativar as pessoas. Mas o que eu deixo sempre claro, eu acho que toda relação que a gente cria, né, com o nosso colaborador é como se fosse realmente um casamento. Tem que ter, cumplicidade. E vocês conseguem, em todo esse contexto familiar que você acabou de expor, trazer isso para dentro da tua empresa, de modo que os colaboradores que estão ali entendam que eles fazem não é pelo salário, não é pelo que eles ganham, ou pelo tempo empregado ali, até porque vão passar boa parte da vida ali, 8 horas, 10 horas, dependendo. Vocês conseguem trazer essa implementação para dentro da empresa? Eles têm esse entendimento? Sim. Vocês acreditam que eles enxergam como se fosse uma grande empresa também, o Depósito Guanabara? Uma grande empresa não, uma grande família, perdão, o Depósito Guanabara? Sim, eles... Eu sempre falo que ali, igual você disse, né? A maior parte do nosso tempo a gente está dentro da empresa. Então, a gente tem que criar um ambiente que a gente sinta harmonia, que a gente sinta vontade de estar, né? Igual... A gente sente vontade de estar na casa da gente. Então, a gente... É horrível você olhar para o funcionário e ver que ele está ali por uma obrigação, porque ele tem que estar ali. Doido pro relógio passar, né? Uhum. Tá na hora não de fechar e embora. E aí tem uma coisa legal que de vez em quando, assim, sem nada marcado, no finalzinho do dia, vamos comprar uma carninha, vamos fazer alguma coisa. Eu ia mencionar isso agora. Os meninos estavam jogando... Fute-mesa, pô, que top, hein? Daqui a pouco a esposa de um tava assim, cadê fulano? Assim, eles gostam tanto do ambiente que eles não têm vontade de ir embora, eles não têm pressa de ir embora, entendeu? Então, quando eu vejo isso, eu vejo que realmente tá valendo a pena aquilo ali, o que a gente acredita, a gente está conseguindo implantar não só para a gente viver, mas também para que as pessoas ao nosso redor vivam e vejam aquilo. E às vezes a gente tem uns feedbacks assim de alguém que chegou, poxa, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto de trabalhar aqui, é um ambiente legal, um ambiente bom, eu nunca vivi isso na empresa que eu vivi anteriormente. E isso assim, poxa, realmente é o que faz a gente acreditar que está dando certo, né? Perfeito, exatamente. A gente também tem muito esse contexto lá dentro da nossa rede, né, do Aldeia, onde os nossos colaboradores, às vezes, no horário de almoço deles, se reúnem e vão fazer o churrasco deles. E eu chego lá e tá todo mundo vendo um jogo, vendo, né, um programa que seja. Então, por que eu bati nessa pauta aí, né? A gente, às vezes, percebe grandes empresários bem-sucedidos, têm estrutura, só que, às vezes, não traz esse contexto para dentro do ambiente, que são pessoas que realmente, assim, são responsáveis pelo nosso crescimento, né? A gente entende que ninguém cresce sozinho, né? Então, quando a gente tem uma equipe de colaboradores que entende que aqueles princípios podem ser empregados dentro daquilo que faz com que a roda gire, né? Não só dentro da empresa de vocês, da família de vocês, mas deles também. Por isso que eu tentei fazer essa conexão com a família de vocês, onde você pautou muito isso, esses princípios familiares, se vocês empregam isso dentro da empresa. E aí, pulando um pouquinho aí, né? De capítulo, digamos assim, como é que hoje vocês se encontram nesse meio do empreendedorismo, a fase que vocês hoje estão vivendo, de exponencialidade, estabilidade, de projetos, de expansão,
Como é que vocês hoje enxergam o Depósito Guanabara nesse sentido de expansão, de crescimento, de propósito mesmo? Qual a pretensão, né? O que hoje, o produto de vocês, se é que eu posso dizer assim, ele leva de algo assim significativo na vida das pessoas que estão adquirindo aquilo ali, que estão comprando? Como é que marca realmente a vida da pessoa? Como é que vocês entendem? É igual a gente, no final do ano passado a gente teve, parece que foi a nossa virada de chave, né? Eu falo que a gente começou pequenininho, né? E a gente tentava resolver tudo, eu e ele, mais um funcionário. E aí, você mesmo, o que você falou? Quando foi sua virada de chave? Acho que foi quando eu não parei de dar conta. Quando eu ainda estava dando conta, eu estava naquela mesma ali e só girando. Chegou um ponto que eu parei, não estava conseguindo mais dar conta. Tudo tá ficando pela metade. Aí foi onde que eu tive a virada de chave. Cara, a gente tem que mudar. Foi onde que a gente começou a mexer no escritório, ampliar. Eu cresci e não notei que eu cresci, né? Meio que assim. Isso aí. Isso. E aí, tipo assim, nessa virada de chave, a gente começou a enxergar onde a gente queria, onde a gente estava e onde a gente queria chegar, né? E a gente entendeu que a gente tinha crescido e que a gente precisava se reorganizar, se reestruturar. E a gente antes a gente era só distribuidor, né? Vendedor, comércio, atacadista. Só que a gente entendeu que a gente pode ser um pouco mais do que isso. Então a gente criou um espaço para que os nossos clientes vão lá visitar a gente, que eles levem os seus clientes, que a gente quer passar informações mais técnicas para ele. A gente quer estar de fato dentro do projeto deles. Então, não é só uma pedra, né? A gente não quer só vender pedra, a gente quer participar ali do projeto, a gente quer estar de perto, a gente quer auxiliar de perto. Por mais assim que às vezes tem um marmorista, mas o marmorista às vezes tem algumas dúvidas que a gente quer estar ali para ele sentir esse conforto de estar com a gente, essa segurança de estar com a gente, que a gente passar uma informação, esse material serve para isso, para aquilo lá, isso não serve. Então a gente quer mais que vender, a gente quer agregar esse conhecimento também nas obras, junto com o arquiteto, junto com os marmoristas. Então eu acho que no momento a gente quer expandir, né, com certeza, que a gente quer ser referência aqui na região dos lagos, né, que é onde a gente atende, que quando alguém pensar... Estado do Rio, Brasil, mundo, isso. Por que não? Com certeza. Lógico. O verbo se faz carne, não é isso? Então a gente verbaliza e por que não? Vamos tocar. Isso aí, a gente quer esse crescimento, mas a gente quer realmente reconhecimento. A gente não quer ser opção só porque está acessível. A gente quer ser opção porque a gente é bom no que faz, a gente tem variedade, a gente tem bom atendimento, a gente é confiável. Então... O diretor tá lá assim com a cabeça. É bate-papo, eu posso falar. Ele tá escondido ali, mas ele tá assim. Então, tá gostando. Então a gente não quer ser só mais uma empresa, a gente quer ser a empresa que é lembrada pelas nossas qualidades, pelas nossas diferenças ali mesmo. Compromisso, é isso aí. Acho que tudo que a gente construiu até hoje, né, foi porque a gente sempre teve muito compromisso, tanto com os nossos fornecedores, tanto com os nossos clientes, a responsabilidade de entregar tudo aquilo que a gente realmente prometeu. É isso, não vai dar para mim te entregar hoje. Eu não vou te dizer que eu vou te entregar hoje se eu vou te entregar daqui 3 dias. A gente vai ser honesto. Então, eu acho que essa transparência, essa sinceridade é o que faz as pessoas confiarem na gente, no nosso trabalho e saber que não vai ficar na mão. Porque a gente sabe que o ramo que a gente tá, o marmorista, coitado, ele chega lá desesperado porque o cliente... Igual aqueles videozinhos que acha que fez assim e já ficou pronta a bancada. Pirim-pim-pim, né? Então, assim, a gente entende que o nosso primeiro cliente agora é o marmorista, né? Essa parte que a gente está aí querendo alcançar outros setores que também estão aí relacionados à construção e tal. Mas, assim, hoje o nosso principal cliente é o marmorista e a gente sabe a pressão que ele tem. Né? Igual um dia o cliente falou pra gente, marmorista a parte de granito ali, de acabamento é o final da obra, então a gente sabe que o cliente já tá por aqui, então quando ele chega no marmorista ele já tá assim. Aí você imagina, o marmorista vai lá no fornecedor dele que já tá desesperado, que o cliente já tá enforcando ele
Ah, eu vou te entregar ou amanhã a sua chapa. Aí amanhã a chapa não vai, depois de amanhã ele não vai. Então, eu acho que tudo que você constrói com transparência, com honestidade, aquilo ali é credibilidade, né? Eu acho que isso é o que faz a gente crescer e continuar caminhando aí. Você tá contando isso, eu tô rindo, porque eu tava lembrando, a gente fez uma obra, tem o quê? Uns 2 anos, João? Por aí. Uns 2 anos que a gente fez uma obra e a gente trocou todo o granito da piscina. E ela era oval, né? Era uma lua, como se fosse uma meia lua. E eu sei que o rapaz da marmoraria, ele foi lá, ele cortou tudo certinho, alinhou, deixou justinho. Aí trouxe um rapaz só pra instalar, né? E eu tava lembrando, você falando que alinha tudo justinho. Nossa, você tinha que ver o que o cara fez. Aí quando o dono da marmoraria chegou, ele olhou, cara... Aí ele teve que tirar aquilo tudo, levantar, já tava no lugar. Nossa, aí eu fico imaginando, porque assim... É todo um trabalho, né? Para extrair aquilo ali. Eu tava vendo os vídeos da empresa de vocês, aquela pedra absurda, né? E às vezes chega na mão daquele cara que vai esculpir, vai entregar. E assim, teu DNA tá ali, porque sai lá bruto, vai né? Refinando, até chegar no ponto final, que é onde vai dar aquele requinte, né? Por isso que eu falei, eu acho que isso aí é fundamental a gente entender que não é só um produto, é algo que é marcante. É um impacto, é uma fachada, é o sonho de muita gente. Eu vejo pela minha esposa, ela comprou agora uma pia lá para instalar o banheirinho de vocês, né? Nossa, ela fica fascinada, ela fica ali admirando. E é legal, então assim, eu estava lembrando, você contando a história. Agora, onde eu queria chegar? Tem o DNA, vocês são mão na obra mesmo, ou vocês, mão na massa, melhor dizendo, vocês estão de frente, vocês estão vendo o que está acontecendo, vocês só estão no patamar hoje de delegar, ou você está ali dentro mesmo, vai lá, fiscaliza, olha, aquele cara chato, aquele empreendedor mesmo que fala assim, vamos fazer, mas vamos fazer direito? Estamos dentro. O tempo todo, mão na massa. E tu acha que isso faz... Descarrega, caminhão, se precisar de entregar, entrega. E é isso que faz a diferença, pelo que tu entende. E assim, pela história de vocês, já dá pra gente entender, né, que é a história de grandes brasileiros aí bem-sucedidos, né? Eu tô buscando esse caminho ainda também, cheguei em Cabo Frio com R$230 no bolso, né? E hoje tô construindo a minha vida. O patrimônio maior é a família, a gente sempre vai pautar isso aí, vai bater nessa tecla. Mas o que vocês, assim, digamos, hoje, alguém que tá, sei lá, na idade de João Gabriel, por exemplo, 15 anos de idade. Claro que hoje tem opções de estudo, tem acesso através da internet, mas a gente vê muita pessoa acomodada falando assim, poxa, mas não dá, é difícil, estudar é difícil. E a gente vê que é difícil, mas se tiver assim, eu não vou falar, eu prefiro ouvir de vocês, né, até pela minha ótica, mas o que vocês indicariam para essas pessoas que ficam o tempo todo procrastinando, deixando para depois, cheio de vitalidade, cheio de saúde, e deixa às vezes até um sistema, né? Eu não sei se isso depois vai ao ar, de repente o Thiagão vai cortar, mas o sistema faz a gente enxergar o tempo todo que a gente não pode, que o país está em crise, que as coisas não vão acontecer. E quando a gente vê que se a gente for para dentro mesmo, eu sempre falo o seguinte, né? A gente escuta muito e acaba repetindo, o dinheiro ele não evapora. Eu acho que a crise está na nossa cabeça, né? Então, quando a gente aceita essa crise na nossa cabeça, realmente a gente para de crescer. E hoje o que a gente mais vê é a criança com o celular na mão, uma improdutividade absurda, e pelo que eu vi, tu começou, se eu não me engano, com 9 anos, e você 17. E lá naquela época não tinha celular, mas tinha outros atrativos. Então o que você falaria para esse pessoal aí que fica nessa onda de o país está em crise, tudo é difícil? Eu particularmente enxergo diferente, né? Mas eu queria ouvir a ótica de vocês em relação a isso. Vale a pena empreender realmente? Ou é melhor se contentar com CLT? Não que... Até porque vocês têm pessoas que trabalham para vocês, e a gente também. Mas como é que vocês enxergam essa questão aí do empreendedorismo, dessa pessoa sair da CLT de repente, exponencializar? Quem sabe montar uma filial do Depósito Guanabara? A gente trabalha muito nessa tecla aí, né? Como é que vocês enxergam aí? O que vocês deixariam de feedback? O caminho que tu fez, esse trajeto, o que você pode, tipo assim, traçar na vida das pessoas que querem realmente... Na minha cabeça, o pessoal hoje está mais preocupado em reclamar do que botar a mão na massa, entendeu? Tudo é difícil, nada dá, mas também não tem um pouquinho de esforço para tentar, entendeu? Eu acho que todo mundo é capaz de ser empreendedor, entendeu? Só que tem que ter força de vontade, garra, persistência, porque não é fácil. Vai tentar uma vez, vai dar errado. Nós montamos uma loja, estava indo, mas não estava aquelas grandes coisas. Não, vamos sair daqui, vamos para ali, entendeu? Agora não, hoje o pessoal, não sei o que passa na cabeça deles. Eu acho que não dá para entender, a verdade é que não dá para entender o que passa, entendeu?
uma coisa eu tenho certeza, se ele pegar firme, com foco, determinação ali, acordar cedo, partir para a luta, com certeza dá certo. Vence, né? Vence, com certeza. Raquel tem a mesma ótica, Raquel? Com certeza. É porque eu sempre falo que às vezes as pessoas veem a vida do outro e acham que é tudo muito fácil, né? Sim. E aí quando eles vão encarar de verdade, a gente percebe que não é tão simples assim. Mas igual o Elton falou, nada é impossível quando você tem força de vontade e você tem garra, determinação e você sabe onde você quer chegar. Tudo posso naquele que me fortalece. Com certeza. Né? Gente, eu falo assim que eu não posso reclamar jamais de nada na minha vida, porque hoje eu vivo coisas que eu jamais imaginei viver. Quando eu olho para minha infância, de onde eu vim, era tudo improvável. Tipo assim, da família onde eu vivia lá, eu morava na roça, lá bem lá no extremo do mundo. Eu sei o que é isso. Então, assim, Sovaco de cobra. Sovaco de cobra. Essa é boa. Anota essa aí, Thiagão. Essa é boa. Sovaco de cobra. É verdade. Então, tipo assim, quando eu vejo o tanto que eu andava a pé pra ir estudar, chovia, a gente andava no meio da lama. Cara, o carro hoje leva pra tudo quanto é lugar, cara, e tá ruim. Não querem. E assim, por isso que eu sempre falo que eu gosto de voltar lá atrás. Eu nunca esqueço uma situação que aconteceu na nossa vida, que minha mãe, eu me lembro do dia que ela me colocou assim, ó, a gente, na véspera do nosso casamento, assim, no mês do nosso casamento, né, alguns imprevistos que aconteceram, e a gente chorando, se lamentando por conta daquilo, e ela me colocou assim na cama e me fez retornar lá, né, porque ela falou, minha filha, você lembra quando vocês faziam aquele curso que custava R$10, que a gente pagava R$10 por mês para vocês fazerem aquele curso, mas a gente pegava um ônibus, aí tinha que comprar um lanche, e aquilo para eles era muito sacrificante. Muito né? sacrificante. Que hoje R$10 a gente dá toda hora na mão do menino para comprar uma besteira. Não. Mas para eles aquilo era muito grande. Aí, tá vendo? Assim, vai aprendendo. Então assim, jamais ela imaginou. Na época eu trabalhei no escritório de contabilidade, ela falou assim, que para cidade pequenininha era um dos melhores empregos que tinha ali. Quando a gente falava assim, eu trabalho na contabilidade. Teresópolis, região serrana? Teresópolis, você tá falando de cidade pequenininha, só te cortando ali, eu dei aquele lembrete. Mas você também é dessa origem aí de roça, de roceiro, de capial, né? De plantador de couve. Eu era plantador de couve. Plantava no quintal e comia. Então a gente, tipo assim, quando eu olho tudo lá atrás, aí ela me colocou sentadinha e falou, minha filha, olha de onde você veio, onde você chegou. Então para de reclamar. E a gente tem muito mania de olhar aquilo que não aconteceu, né? Então se a gente for mais grato e regaçar as mangas, e a gente não tem o que dê errado, entendeu? Então eu acredito sempre que Deus abençoa muito a gente, né? Deus tem abençoado muito a gente, né? Em tudo que a gente faz, Ele está sempre presente. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, como a gente gostaria que fosse, mas lá na frente a gente entendeu. Igual quando a gente falou que ele veio para abrir o depósito, mas teve os contratempos e não abriu o depósito. Você acha por que ele foi para dentro da marmoraria? Você acha que hoje ele ia entender a dor do marmorista se ele não tivesse passado por aquilo? Verdade. Então não existe atraso nos planos de Deus. Ele sabe o tempo certo de cada coisa acontecer. Então a gente às vezes se apavora, né? Às vezes as coisas ficam meio difíceis, né? Acontecem as crises, os altos e baixos. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, outra hora você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas assim, ele nunca desamparou e nunca vai desamparar a gente. Então a gente confia, a gente entrega os nossos planos na mão dele e a gente também faz a nossa parte. Não adianta a gente falar, Senhor, me ajuda e ficar lá sentadinho esperando de braço cruzado, né? Então eu acho que oração é orar e ação. Isso. Verdade, aí exatamente. Você falou tudo agora. Eu uso essa frase, é igual a preocupação, é preocupar com algo que 80% das vezes não vai acontecer, né? Então a preocupação e o reclamar, tem um orientador espiritual meu que ele fala, reclamar é clamar a ré, né? Então assim, eu estou clamando por algo que já passou. Então, quando eu dou graças a Deus, né? Eu agradeço, eu dei graças, então a graça ela desce. Agradecer. Então quando a gente entende isso, né? Pelo menos é a minha ótica, pelo que eu entendi você também vai muito por essa linha. Eu acho que a gente perde muito tempo, eu converso muito, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com jovens e adolescentes há muitos anos, tentar mostrar para eles que existem referências. Tem um assunto que eu vou entrar agora com vocês também, eu não vi vocês lá no briefing tocar nesse assunto, é algo polêmico, eu tenho uma visão também controversa em relação à maioria das pessoas.
vocês são empresários, empreendedores bem-sucedidos, consolidados, que começaram praticamente do zero, como muitos brasileiros aí, que ralaram desde muito cedo. E a gente escuta muitas pessoas falar, acho que o aprendizado ele tem que ser contínuo, agora a gente tem que diversificar o tempo todo. E a gente escuta muitas pessoas falarem, um diploma de faculdade, um título, não é aquilo ali que vai determinar o teu sucesso. E a gente vê hoje muitas pessoas cheias de títulos, não vou mencionar A, B ou C, mas trabalhando em segmentos, escravizadas por segmentos, e a gente tenta até falar, né, sobre um pouquinho de conhecimento, de aprendizado, de sabedoria, como é que eu estou usando esse conhecimento, esse aprendizado, não tenho sabedoria para lidar com aquilo ali, e acaba, né, e às vezes a gente pega, eu tenho até uma experiência, eu vou até mencionar, se o Thiagão quiser depois ele pode falar também, em relação a isso, lá nos cortes, quando forem feitos, eu tenho uma experiência com o Sérgio Cantarino, da Madeira e Companhia, e ele foi um cara que ele hoje tem um patrimônio absurdo, que ele edifica muitas vidas, e ele começou do nada, né, trabalhando com madeira, e hoje o patrimônio que ele construiu é surreal, né, é absurdo. E ele fala às vezes para mim, Léo, a faculdade não abrindo mão, que às vezes a gente bota isso como um corte, ou o que quer que seja, a pessoa entende de uma maneira diferente, fala assim, então não tem que estudar, é igual jogador de futebol, não precisa estudar porque você é jogador. Como é que vocês enxergam isso, né? Esse diploma, ele é fundamental, que assim, eu sou controverso em relação ao critério de avaliação, tipo assim, tu tem que ser nota 10, beleza, eu conheço 300 que foram nota 10 a vida toda e hoje não vou falar o que faz, senão vão começar a criar brigas de classe, que essa classe não é isso e aquilo, e a gente vê o cara que é pé na lama mesmo, que é plantador de alface, o cara vem, arrebenta, destrói, e o outro cheio de títulos, cheio de diploma, cheio disso, cheio daquilo, parado no tempo, esperando, ainda bota a culpa em Deus, né? Muitas das vezes fala assim, não é o tempo de Deus. Será que não é o tempo de Deus ou você não está fazendo o seu tempo? Aí eu queria entender o conceito de vocês, como vocês enxergam isso? Eu acredito que existe conhecimento e sabedoria, né? E as pessoas investem muito em conhecimento e a sabedoria, que é a principal, que vem do alto, às vezes deixa de lado. E a sabedoria também você adquire com o caminhar, né? Com os erros, tropeços. Ninguém aprende nada ali quando tá tudo muito bonzinho, né? E ninguém evolui também quando tá tudo muito bem. Então, acho que, com certeza, lógico, jamais a gente vai dizer que estudar diploma é diferente. Eu não terminei minha faculdade, o Wellington. Não sei nem se eu terminei o segundo grau. Sabe o que eu tô querendo? Eu acho muito legal, cara. Aí é onde fica irreverente o negócio. Então, né? É isso que você falou. Um diploma, um sucesso não define ali pelo seu diploma, né? É definido pela nota, né? Não é definido pela nota. Hoje até vi, gente, algo muito engraçado, né? Como que são as coisas que falava assim, né? Será que a pessoa que jogava o papelzinho da cola pra gente já ficou milionária ou tá na mesma que a gente? Isso depende do caminho que você quer traçar. Uhum. Isso depende do esforço que você vai aplicar no decorrer da sua vida. Você às vezes tem, igual você falou aí, a gente tem o diploma ali, mas eu vou ficar aqui esperando cair do céu aqui, até escolhe, né? Medicina. Até escolhe, não. Se for uma vaga de trabalho para ganhar 3 mil reais, eu sou diplomado. Eu só entro se eu ganhar 10. Senão eu fico aqui. É uma realidade que a gente enxerga. Eu tenho muitos conhecidos que falam isso para mim. Eu pegar esse cargo, falei, cara, você tem que ter network. Se você não tiver ali para conhecer a Raquel, conhecer o Wellington, conhecer o Thiago, você vai ficar com aquilo ali escondido. Vai ficar engessado pro resto da vida. Gente, eu falo que as experiências que a gente tem na vida, o que a gente se tornou hoje, o que a gente é hoje, é devido a todas as experiências, independente do que foi, no açougue, vendendo parafuso. Eu acho que tudo que você, todo contato que você tem, né, toda a experiência que você tem, aquilo ali, ele só vai agregando você. E aí a gente tem que ter sabedoria, né? Você viu ali, isso aqui eu quero ser, isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Eu vi isso aqui, um exemplo, vi algo ruim aqui, vi alguém fazendo algo de ruim. Isso, eu não sei ainda o que eu vou ser, mas eu sei exatamente o que eu não quero ser. Princípios, né? Princípios. Que se aprende em casa, né? Isso aí, eu acho que a gente jamais pode perder os princípios da gente, né? Eu acho que e isso é o que a gente vai levar, isso que a gente vai deixar, a nossa marca registrada ali, ó. Eu sei que o Wellington é isso aqui, ó. Então eu já sei que eu não vou entrar nesse mérito com ele, porque eu já sei que ele é dessa forma aqui, ele não vai abrir mão disso aqui.
É algo que a gente vai ficar marcado nas pessoas que vão passar. Algo bom, né, que a gente quer deixar. A gente quer deixar coisas boas. Eu falo que a gente passa nesse mundo, a gente passa na vida das pessoas para deixar algo de bom, para a gente ser leve, para a gente tornar algo de melhor. Senão não vale a pena a nossa passagem por aqui. Imagine, deixar memórias ruins. É lógico que a gente não é perfeito todos os dias, né? A gente vai fazer uma raivinha ali uma hora ou outra em alguém. Faz parte. Mas eu acho que a gente tem que buscar ser a nossa melhor versão em qualquer lugar que a gente esteja, né? Se a gente está dentro da igreja, a gente tem que ser a nossa melhor versão ali, e a gente também tem que ser na nossa família, a gente tem que ser no nosso trabalho. Por onde quer que a gente passe, a gente tem que deixar essa marca boa ali. Eu acho que é isso que fica, né? Nos bastidores aqui eu te fiz uma pergunta que às vezes as pessoas eu não entendo. A pessoa escuta funk, eu não vou mencionar nome de artista também, senão depois a gente começa a tomar bloco lá nas redes sociais. Mas escuto um monte de cantores aí, sem pé e nem cabeça, né? E é difícil às vezes você escutar, eu tenho esse hábito lá em casa há muitos anos, João Gabriel tá aqui novamente, não deixa eu mentir, de ouvir louvores, né? A som assim, estrondorosos, né? Gosto muito mesmo, vibro com aquilo ali, arrepio. E a gente vê, eu lembro que eu era garotão na época, eu tinha um golzinho 9.4, se eu não me engano, com o rodão, deve ter tido também alguma coisa parecida, todo mundo tem. E aí eu botava um som, roubaram até meu som, em frente à Veiga de Almeida, em Cabo Frio, arrombaram meu carro, levaram só o som, não levaram o carro não, curiosamente. E aí eu ouvia, eu gosto muito de dance, eu também tive um período em Teresópolis que eu trabalhei em rádio, me aventurei como locutor, fiz umas baguncinhas, né, trabalhei em boate, enfim, e pegava aqueles housezão que era hypado na época, e botava meu som numa altura, né. Eu sempre falei assim, caramba, né? Onde eu volto aqui para os bastidores que eu te fiz a pergunta sobre a questão do cristianismo na tua vida, né? Da presença de Deus. E a gente percebe que hoje as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de falar isso, principalmente, às vezes, em rede social, a não ser que seja a pessoa que trabalha em cima daquela linha mesmo, sobre cristianismo, evangelização. Como é que vocês enxergam, né? Essa presença divina, né? Na vida de vocês e nos negócios de vocês? Onde vocês se sentiram que realmente, caramba, é um propósito de Deus pra gente, Deus está edificando a nossa família, está edificando os nossos negócios. Em algum momento vocês tiveram assim uma revelação? Eu vejo muitos players aí, né, de internet falando sobre isso. Pô, teve um momento que eu estava com o carro, parei na estrada. Vocês tiveram algum momento assim que tiveram essa experiência? A minha experiência com Deus é desde sempre, né? Minha família sempre foi cristã, fui criada dentro da igreja, já fiz de tudo um pouco na igreja católica. Já fui animadora do ciclo bíblico. Você é católica? Sou católica. Quando a gente se conheceu, eu fazia parte do Ministério de Música, Olha. da Inovação Carismática. E a gente namorava de 15 dias, que ele morava aqui e eu morava lá. E tinha quinzena que ele ia e que a gente namorava no retiro. Que isso, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Deu certo, tudo bem. Deu muito certo. Eu acho que nada que a gente faz na presença de Deus pode dar errado. Nada que você entrega para Deus pode dar errado. E eu não sei nem como dizer, explicar a presença de Deus na minha vida, porque a gente já passou por tanta coisa, né, amor? E que se não fosse a presença de Deus, a gente não teria suportado, a gente não teria passado, jamais. Quem somos nós sem a presença de Deus? A gente não é nada. É Ele que nos sustenta, que nos fortalece, e a oração que eu sempre faço para Ele é que Ele sempre nos guie, nos abençoe e que nos cerque de pessoas boas. E agora a última experiência que a gente está tendo lá, que eu vejo assim o cuidado de Deus, principalmente nas pessoas que Ele coloca à nossa volta. A gente está com 2 funcionárias novas que eu já conhecia elas. E uma delas chegou pra mim e falou que queria fazer um propósito de oração. E toda segunda-feira a gente começou a fazer esse propósito antes da empresa abrir. E como que a gente sente a presença de Deus em cada momento. E às vezes a gente fala assim, que a gente entrega, né, as coisas na mão de Deus, e às vezes a gente toma. E às vezes a gente se desespera. Quantas vezes a gente chegou no início do dia, a gente olhava assim e falava, meu Deus. Tem aquela pastinha de boleto, você olha assim e fala, hoje não vai romper não, filho. E do nada, chega no final do dia, você paga. Liga pro Thiago quando você faz o Pix aí, Thiago. E assim, não só no Ou então traz cliente. Né? Não só no financeiro, porque a vida da gente é feita de altos e baixos, né? E eu falo que os altos são pra gente aproveitar e os baixos são pra gente aprender.
Só que nos baixos a gente sempre fraqueja, né? E a presença de Deus é ali o que sempre nos sustentou, sempre nos deu ânimo para não desistir, né? Porque a gente é humano, tem dia que a gente, tipo, né? Um dia que a gente aconteceu assim, algo na empresa que a gente é muito triste quando você está correta com as suas coisas. A gente tenta andar o mais correto possível e a gente vê que tem pessoas que são más, que passam a perna na gente e às vezes parece que tem algum tipo de vantagem, né? Isso deixa a gente assim arrasado, né? Mas aí ao mesmo tempo a gente, um dia à noite, a gente rasgou o coração e falou: ai, Senhor, sinceramente, a gente já tá cansado disso. E no outro dia Deus deu uma resposta pra gente, assim, que era muito mais do que a gente esperava. A justiça sendo feita, assim, não... A gente via que pela justiça do homem aquilo não era possível, mas pela justiça de Deus foi mais do que a gente esperava, mais do que a gente acreditava que poderia ter sido feito. Então, assim, não tem como falar da nossa vida sem falar da presença de Deus, porque é Ele que nos move, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos direciona, que é o nosso tudo, né, amor? E teve algum momento assim na trajetória de vocês que vocês pensaram realmente em desistir? Ai, cara, não dá mais, eu vou mudar o ramo, ou nunca Não. passou pela cabeça? Sempre perseverantes, vamos embora? Não, a gente sempre, é isso que eu falo, a gente sempre acreditou. Eu acho que quando você vem de uma situação mais difícil, lá quando você começa do zero, você não quer desistir, você não é uma opção você ir atrás, você só quer ir pra frente. Você sabe que tem momentos difíceis, mas aquilo ali vai passar, uma hora vai passar, né? Eu falo que o que é bom passa, né? Que você não tem só momentos bons na sua vida, porque quem dera se a gente tivesse só momentos bons, nem sei se seria tão bom assim. Sim. Mas os momentos ruins também, eles vão vir e uma hora vão passar. Então a gente sempre acreditou nisso, que toda adversidade vem, mas ela vai, a gente vai crescer com aquilo ali e vamos pra frente. Se tornaram, assim, ao longo da trajetória, empreendedores natos, né? Hoje vocês empreendem só no ramo de granito, né? De pedras ornamentais? Isso. Ou vocês também hoje enganjaram já em uma outra área? Não. Um pouquinho no transporte, né? No transporte também? A gente está iniciando no transporte também. Mas tem pretensão? Já tem a mente aberta para isso? O que vocês pensam? Já, a nossa empresa, na verdade, ela já tem atividade de transporte, né? A gente Já só tem. tá faltando alguns ajustes legais, né, pra gente começar a rodar isso aí. Mas além dessa área agregada de vocês, nunca pensaram dentro do digital, por exemplo? Estudam o digital? Na verdade, não. Em outros segmentos? Não, na verdade, eu já falei, né? Que eu tenho vontade de fazer alguma coisa de importação e vender na internet, essas coisas assim. Porque a gente já importa alguma coisa lá pro depósito. Entendeu? Aí eu vejo muita, tipo assim, tem muitos caminhos, muita coisa boa que dá pra fazer. Só que a gente tá querendo ajeitar primeiro tudinho, a parte do depósito, para depois ir para esse outro lado também. Hoje vocês atendem o estado do Rio todo? Brasil, região dos lagos. Só região dos lagos por enquanto. É igual o Hélito falou, a gente realmente, né, ele sempre toca nesse assunto, só que não adianta você ter várias coisas e tudo bagunçado, né? Uhum. A gente começou a reestruturar o depósito do Guanabara no final do ano passado, né? Foi. Mais no início, assim, foi quando a gente teve aquela virada de chave e a gente fez uma imersão de gestão empresarial e aquilo ali foi como tirar uma venda dos nossos olhos, onde a gente realmente começou a enxergar a nossa empresa de uma outra forma, as possibilidades que a gente tinha, a capacidade que a gente tinha, a estrutura que a gente tem ali dentro da nossa região. A gente é o único depósito, né, o único fornecedor de mármores e granitos, então, tipo assim, a gente tem tudo e a gente não estava sabendo como gerenciar aquilo ali. Então, a gente está cada dia mais buscando conhecimento, porque é o que a gente falou. A gente começou lá pequenininho, a gente foi aprendendo no meio do caminho, mas assim, esse meio do caminho só não é o que basta, né? Então a gente está procurando esse conhecimento para a gente estar cada dia aprimorando aquilo ali, gerenciando de uma forma melhor a nossa empresa, para assim, depois que a gente já tiver com... A gente sabe que sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, né? Mas assim, a gente está reestruturando realmente a nossa empresa, né? E depois que isso estiver realmente da forma que a gente
espera que esteja, né? Aí sim a gente vai partir para esses outros caminhos. E agora para empreendedores, né? Para empresários ou empreendedores, enfim, o que hoje vocês direcionariam? Que a gente vê hoje, tem muita gente que às vezes procura a gente, né? O Thiago também é prova viva disso, ele fala o tempo todo, às vezes a pessoa tem a grana e acha que a vida se resume em grana, ela não sabe nem o que fazer com aquilo, né? E hoje o que vocês indicariam, assim, a nível de treinamento de pessoal, qual o processo que vocês utilizam dentro da empresa de vocês para poder colocar aquela pessoa dentro daquele ritmo da empresa, para o empresário que às vezes, igual você mesmo falou, poxa, ele tem condição de crescer, tem mercado, tem um produto que é às vezes high ticket, é um produto que tem saída, só que às vezes ele fica travado. E aonde vocês descobriram assim que poderia de repente fazer dessa maneira e vocês dariam isso como uma dica para de repente o empresário falar assim, caramba, eu tô com isso aqui, eu não sei como fazer, qual é o processo, o que eu vou fazer com isso? Como que vocês hoje indicariam, assim, dariam essa dica para a pessoa tentar ir por um caminho que vocês fizeram e hoje vem dando certo dentro do negócio de vocês? Acho que o primeiro passo é você reconhecer a sua empresa, a capacidade que ela tem. E depois disso a gente buscar realmente conhecimento, porque não adianta você ter como que eu posso dizer? Ter uma ferramenta e você não saber usar, né? Então eu acho que essa parte que a gente tá falando, quando a gente fala de reestruturar, a gente não tinha setores na nossa empresa, a gente fazia tudo um pouco. E algo que a gente também aprendeu nessa gestão empresarial aí é a parte da cultura, né, da empresa, que é uma coisa que a gente não dava ênfase. E a gente entendeu o quanto é importante você mostrar isso para quem está com você. No que a sua empresa acredita, quais os valores dela, qual é a missão dela. Porque se a sua equipe entende a sua linguagem, sabe onde você quer chegar, então vai ficar muito mais fácil. Porque quando você tem uma direção e você tá aí, eu tô aqui, eu quero ir pra lá, mas você não entendeu que eu quero ir pra lá, você vai continuar vindo pra cá. Unidade de linguagem, né? Isso aí, eu acho que falar a mesma língua, deixar isso bem claro para as pessoas que estão ali, para os seus colaboradores, para as pessoas que realmente fazem parte do seu time, para falar a mesma linguagem e vocês seguirem o mesmo caminho. Essa relação de vocês, você falou agora, a gente falou sobre unidade de linguagem, né? Vou voltar lá, toda hora eu vou bater nessa tecla, né? Aquela passagem onde Jesus Cristo pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele vai baixando até entender que o nível de Pedro ainda era baixo, né? Perto daquele amor gigantesco que ele sabia que ele ia sentir. O que eu quero dizer com isso? Por que eu faço esse comparativo, né? Tu me gostas muito? E aí é onde ele equaciona aquilo ali e entende, né, aquele amor verdadeiro de Pedro por ele, quando, né, surgiu toda a história lá atrás. O que eu quero dizer com isso? Até que ponto existe uma barreira, uma inacessibilidade do teu colaborador com vocês, empreendedores, que a gente vê muito esse parâmetro. Eu digo porque eu fui CLT, eu lembro que chegava meu patrão na loja, eu trabalhava numa sapataria em Teresópolis, né? E quando ele chegava na loja, cara, mudava a postura de todo mundo. Então, aquela naturalidade que eu particularmente penso assim, eu acho que tem que ter uma... A pessoa não pode confundir, o colaborador ele não pode confundir o proprietário, o empreendedor, porque vai pesar na conta do empreendedor. Como um amiguinho da chopada da faculdade, digamos assim. Mas quando a gente entende que ele também tem acesso, ele tem liberdade, de repente, para trazer, porque eu invisto muito na juventude. A maioria dos meus colaboradores, é o que eu falei, eu tenho um sócio de 63 anos que ele queria se aposentar, mas ele é o CEO do meu negócio. Então ele está ali, eu vou consultar, eu vou trocar ideia, mas o pulmão eu sei que ainda sou eu. Só que a minha molecada, né, um modo carinhoso de dizer, são meninos recém-formados, porque a minha área precisa realmente do técnico, né? A gente trabalha com desporto, então a gente precisa do técnico. Só que, assim, eu invisto muito nesses meninos jovens, que estão com energia, estão na fase de exponencialidade que a gente fala, né? E vocês dão acesso a essas pessoas, vocês sempre estão abertos para ouvir, de repente viu algo que você não conseguiu pegar, ou eu acho que às vezes é o grande pecado do empreendedor, ele cria um pedestal tão grande para ele, que a pessoa que está ali no cotidiano, que conhece as dores do consumidor, do cliente, não chega nem às vezes até o empreendedor. Como é que é essa relação de vocês com esses colaboradores? Ele tem um acesso facilitado? Ou tem uma distância que vocês criaram até para se blindar? Tem uma proteção? Não tem distância não. Lá é bem unido todo mundo. São bem...
tipo assim, a gente tá sempre bem conectado com os colaboradores. E isso tu acha que ajuda bastante no crescimento? Ou é algo que às vezes pode atrapalhar? Porque opina demais, é muita gente às vezes querendo dar opinião, querendo... Como é que você enxerga isso? Eu acho que ajuda, porque, tipo assim, eles, quem tá na rua é eles, né? Eles, na verdade, que a gente depende mais deles do que eles da gente. Porque a gente sozinho não consegue fazer nada. Exatamente. Entendeu? Eles estão ali, tá vendo, e passam pra gente a realidade do que tá acontecendo. A gente sempre deixou isso muito aberto. A gente tem lá uma pessoa que é responsável, porque a gente tem, lá são, os nossos funcionários, eles são mais os motoristas e os ajudantes, né, que vão pra rua, e a gente tem agora o administrativo. O administrativo, agora que a gente, na verdade, tá com esse time maior, mas assim, a gente deixa bem aberto para que eles possam chegar pra gente e falar de alguma questão que às vezes eles não conseguiram resolver lá com quem é o responsável do setor deles. Porque a gente fala, gente, ele vai tentar resolver, mas se ele não conseguir resolver, vocês têm toda a liberdade de chegar até a gente e falar, porque eu falo assim, eu prefiro que você venha até a mim e me fale do que eu ouvir uma conversinha paralela lá com alguém que não vai resolver o seu problema. Perfeito. Então eu prefiro que você venha com a gente, porque a gente vai conversar, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente vai fazer da melhor forma possível, porque tem que estar bom pra mim, tem que ser uma forma que seja boa pra você, pra que assim a gente consiga viver um ambiente harmônico, né? Que a gente consiga trabalhar, que às vezes um precisa de um ajuste lá do funcionário, às vezes é um ajuste aqui da forma que a gente está conduzindo. Então, assim, a gente sempre deixa bem aberto isso, né? Que eles têm a liberdade de colocar, de trazer isso pra gente, essas dores, essas dificuldades, essas coisas que às vezes atrapalham até mesmo o processo ali, né? O andamento de todo o processo. Um dos meus mentores, ele sempre fala o seguinte, né? Aí a gente vai entrar num ponto que muitos empreendedores não gostam de tocar nesse assunto, né? Muitos falam assim, poxa, mas eu vou ensinar tudo pro cara e o cara vai virar meu concorrente. Eu já penso diferente, eu falo assim, eu vou ensinar tudo pro cara, vou dar uma estrutura tão grande para ele que ele vai querer ser meu sócio, né? Então, não sei como vocês entendem isso aí, tá, gente? A gente fica bem à vontade para falar com liberdade. E um desses meus mentores, ele sempre bate na tecla do seguinte... A pessoa que está dentro de um empreendimento, eu sou empreendedor, você é empreendedor, ele é empreendedor. E a pessoa está ali como colaborador e ela ultrapassa os 2 anos sem subir de cargo, sem mudar pelo menos a faixa salarial dela, ela vai diminuindo a produtividade, né? Aí existem estudos que mostram que é real, outros estudos controversos mostram que não é tanto por aí. Como que vocês enxergam isso? Por que eu estou falando isso? A gente conhece vários empreendedores de Cabo Frio que às vezes eles falam assim, poxa, mas esse cara está comigo há 15 anos. Só que tu vai lá, o atendimento do cara é o pior que tem. Assim, ele tá doido que não entre cliente para ele não ter que vender para ir embora para casa. E como é que vocês enxergam? Vocês têm, assim, dentro da empresa, um plano de carreira? Vocês têm projetos para essas pessoas estarem assumindo cargos? Ou até mesmo, aí entra a visão empreendedora que eu estou o tempo todo buscando. De caramba, esse cara aqui ele é tão bom que ele pode assumir um negócio lá. Você falou que só atende a região dos lagos. Ele pode ir lá para o Rio... Ele pode ir lá para o Espírito Santo, por que não? Ele pode ir para Minas e a gente está fornecendo para lá com a nossa sede. Vocês têm esse plano de carreira, têm essa projeção ou tem uma objeção quanto a isso? Como vocês enxergam? Eu falo que o funcionário ali é o coração da empresa, né? Eu acho que se você não faz esse coração bater mais forte, ele não... Realmente... É uma queixa que eu sempre tenho aqui nos atendimentos, né? É isso que você falou. Você chega em maior parte dos estabelecimentos, parece que estão fazendo um favor, uma obrigação muito grande. Muito Mas triste, aí, né, cara? Quando você vai olhar ali para a empresa, ali a gestão, ele não se sente valorizado. Ele não tem um salário, lógico que todo mundo tem suas contas para pagar, mas eu acho que só isso não basta, né? A pessoa tem que ter algo ali que mova ali ele de verdade, que faça ele se empenhar e acreditar que aquilo ali vale a pena, né? Numa empresa. Então, assim, igual a gente falou, que a gente está realmente reestruturando essa parte aí. Mas, assim, a gente entende desde sempre que um funcionário que ele não está satisfeito, ele não vai produzir,
Então, assim, tem várias formas de você incentivar. É aí que eu ia chegar. Eu quero descobrir esse pulo do gato. O que vocês fazem para estimular essa pessoa, para ativar, né? Eu uso muito fator. Eu acho que motivação depende sempre de terceiros. A ativação é algo que você desperta dentro do coração de alguém, ela vai fazer por propósito. Então, assim, ganhando bem ou ganhando mal, ela vai fazer muito bem. E aí, obviamente, foi o que você falou, né? Até na justiça divina, a gente volta a falar sobre espiritualidade. Isso vai voltar para você por naturalidade. Como que vocês fazem para estimular essa pessoa, fazer com que essa pessoa esteja dando, né, o melhor dela o tempo todo dentro da empresa? Igual a gente falou, além do ambiente familiar, a gente tem o salário, que isso já a gente gosta de valorizar também, né? Em valores, né? Eu acho que Sim. Essa parte é importante. A gente tem os benefícios da empresa, a gente tem a gente tem as confraternizações, é uma coisa que eles esperam. Agora a gente está com outros projetos de bonificação, de valorização pelo trabalho que eles estão entregando. Então, acho que isso faz movimentar. Poxa, eu vou me esforçar mais porque eu vou ser reconhecido. Porque às vezes eu vejo lá, o funcionário trabalha até tarde, trabalha não sei o quê, mas aí no final das contas ele não vê nada que favoreça ele para ele estar fazendo esse esforço a mais. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para aquela pessoa que está fazendo ficar bom para mim. Então, eu acho que existem essas formas de incentivo que é diferente para eles, que fazem eles ter um gás a mais, ter vontade de estar ali na empresa. Igual quando a gente faz no final de ano, as cestas de Natal e tal. Às vezes a gente está no mercado e o pessoal fica assim, gente, eu queria trabalhar nessa empresa. Aí todo mundo fala, minha empresa não dá nada. Nossa, eu não ganhei nenhum panetone, não ganhei nem nada. São coisas simples, mas assim... É simples, é mas um mimo, pessoa, né? É um carinho. Tipo assim, é um mínimo que a gente pode fazer pra pessoa que tá ali com a gente, de reconhecimento. Ah, poxa, é legal, quem não gosta de ganhar alguma coisa? Então, assim, a gente tá cada vez mais, né, buscando formas de incentivar o nosso colaborador para que ele queira ficar ali, não seja um lugar de passagem, seja um lugar que ele fique, que ele cresça e talvez até voe, mas que aquilo ali seja uma base para ele, que a gente deixe a marca nele ali, ele ficando ou ele passando por ali. E a nível de projeção, como eu te falei, vocês têm às vezes alguma ideia? Porque isso é uma coisa minha, tá, pessoal? Eu tô o tempo todo querendo expandir, abrir, deu errado, eu fecho. Tem um dos meus mentores que também fala isso o tempo todo. Eu vou me associar a 10 pessoas que faliram algo, mas não vou me associar de repente a um cara que nunca fez gestão de nada. Isso aí eu não vou levar para o quadro político, eu também acho que político tinha que fazer gestão pelo menos da família, mas Thiago deve cortar isso, nem vai botar, porque senão vai virar polêmica. Porque assim, cara, sinceramente, como que você faz gestão? Vamos puxar um pouquinho aqui que a gente está se aproximando da política, depois a gente pode falar da Copa do Mundo também. Mas o que acontece? Como que a pessoa é política se ela não faz às vezes gestão nem da família? Nunca gerenciou um negócio, que seja vender, não vou falar também, senão vão se achar, mas vender alguma coisa na rua, tá? Então, assim, você tem essa projeção de repente, fala assim, caramba, esse cara tá ali comigo 10 anos, eu vou montar uma filial e eu já passou isso pela cabeça, nunca pensaram dessa forma, de repente o Léo vai ser disruptivo a ponto de falar assim, caramba, o Léo falou, vou abrir mesmo, vou botar lá no Espírito Santo, na terra raiz, na origem, já passou, nunca pensaram nisso? Na verdade, a gente já tem lá no Espírito Santo, né? A gente tem o Polimento Guanabara, a matriz, o CNPJ matriz é no Espírito Santo, que é onde a gente faz o polimento. Thiago não ia passar essa informação, tá vendo, Thiago? Acho que a gente também entrou nesse meio. Não, tranquilo. Tem outro depósito também. E a gente tem outro depósito que já é com outro sócio, que é em Itaboraí, que é o AVP cara. Mármores e Granitos. Então, assim, a gente tem já tem esse plano de expansão aí em curso, né? Como se fosse. O Polimento Guanabara e o Depósito Guanabara são empresas irmãs, né? Porque o serviço que é prestado lá é o que vem para cá, o material que vem para cá. Entendi. Então, a gente presta serviço mais pra gente mesmo. E como é que funciona esse processo? Depois eu vou falar só em legado. Também, né? Daqui a pouco o Thiago já falou que tá acabando meu tempo. Como é que funciona esse processo? Eu estava vendo lá umas imagens, cara, uma pedra gigantesca, aquilo cai, imagina cair em cima de alguém, mas graças a Deus não caiu. Comparado, o Thiago até mostrou. Não dá. O cara é pequenininho, cara, lá em cima. Depois tem que perguntar alguma coisa para eles também, que você tá aí, tá tímido hoje, porque tá com a sinusite atacada. Mas tudo bem, vamos lá. Como é que funciona esse processo?
Isso é extraído lá da pedreira, vou falar grotescamente, depois tu refina e me corrige. Aí dali ele vai diretamente para vocês, pro depósito? Não. Como é que funciona isso aí? Eu queria entender. Para chegar aquela pedra tão bonitinha, igual diamante, né? Ninguém faz ideia, né? Eu queria entender. Trabalho todo que dá. Como é que funciona? Agora eu acho que é a tua expertise aí. Agora é com ele. Mais ou menos. Então, começa na pedreira, né? Lá eles começam a extração, eles tiram primeiro as pranchas, que a gente fala, que é a parte que vai dividir e vai virar os blocos. Nessa parte dos blocos, aí carrega as carretas e vem para o Espírito Santo, que é serra no Espírito Santo. Cada bloco dá em média 60, 70 chapas, daquela de granito. Aí vem a parte de serrada, aí depois que vem para a parte de polimento. Na parte de polimento, às vezes leviga o material, espera secar, resina, espera secar de novo, para depois polir o material para ficar com um brilho que dá. Entendeu? Aí demora botar uma semana mais ou menos para ficar pronto. Tem alguns materiais 2 meses, 3 meses, vai depender do material. Aí vocês vendem aquela placa grande. Isso, só a placa inteira. Aquela refinadinha ali que chega lá no marmorista. Isso não é falar besteira. Que faz aquela, né, aquela pia bonita lá que você almoça. Quer perguntar alguma coisa para eles? Pensa aí, ouviu um monte de coisa e não pensou em nada? Eu queria saber, tipo, sobre o marketing digital, né? Quando vocês mudaram essa chave, tipo, parar de querer, tipo, vender só pra quem conhece, abre pro digital e vender pra pessoas também que você vai conectando e vai vendendo, tipo, essa é a minha pergunta. Boa. Muito boa. Eu acho que tudo começou quando a gente fez a reforma do nosso escritório, que a gente deu uma cara nova para a empresa e a gente entendeu que a gente queria atingir outros públicos também. Que aí foi quando a gente mudou a identidade visual da empresa, e aí eu tinha um material muito legal mesmo, mas eu não sabia usar. Aí eu falei, gente, e aí eu fiquei aquilo o quê? Uns 3 meses, né? Ou mais. Não, foi no final do ano. Não, o pai que entregou, acho que... No ano passado, final do ano passado, não foi? Foi início do ano. Então, desde o início do ano a gente ficou com aquele material maravilhoso que tinha ali várias coisas pra gente postar e trabalhar na nossa rede social, mas eu não sabia. E aí eu falei, a gente precisa arrumar alguém que conduz isso daí, porque a gente tinha o Instagram, a gente tinha lá a nossa página, mas era um cemitério. Era um cemitério. Hoje já está impactando? Você já percebeu esse impacto? Com certeza, o trabalho que o Thiago Suspeito está fazendo falar, com a né? gente é muito legal, e assim, a gente tá amando essa nova fase do Depósito Guanabara, da gente mostrar para as pessoas quem é o Depósito Guanabara, o que o Depósito Guanabara faz, porque igual tem pessoas ali que eram meus amigos que às vezes não sabiam o que a gente fazia, o que é, como é que é, aí vem e pergunta, aí vê lá o vídeo e fala, nossa, muito legal aquelas pedras. Então assim, isso pra gente tá dando um gás também. E a gente entendeu que no momento que a gente está vivendo não existe uma empresa que não tem como a gente não investir nisso daí. No digital, né? Você pode saber, porque quando alguém fala assim, tem uma lanchonete, tem um restaurante, tem isso aqui, uma coisa que você gosta, o que você vai fazer primeiro? Eu vou... Instagram Você vai procurar, vai direto no Instagram. Você vai olhar. Vai pegar o jornal, vai olhar televisão. Isso aí a gente falou assim, gente, o nosso Instagram, se a pessoa olhar ali, ela vai comprar nem uma brita com a gente. E o que você espera desse impacto, pelo que você sentiu aí? Primeiro, segundo, terceiro mês? A gente começou agora, vai fazer um mês ainda, né, Thiago? Tem 20 dias, mais ou menos, que a gente começou. E assim, a gente já vê como que aquilo ali tá movimentando, tá mudando. Eu falo que, tipo assim, as pessoas que estão vendo ali, eles já estão vendo a gente de outra forma. E a gente também, né? A gente tá começando a se ver de outra forma, que a gente antes não via. Então, isso é muito importante, né? Vou puxar um pouquinho de sardinha pro Thiago. Claro, sempre. Porque, igual eu falei, o trabalho dele ali tá sendo excepcional.
as trocas que ele está fazendo com a gente, as dicas que ele está fazendo com a gente e um pouco dessa nova visão que a gente está tendo da nossa empresa é um pouquinho do que ele tá abrindo ali os nossos olhos de falando, poxa, vocês podem mais um pouquinho. Então, a gente veio com uma ideia de expandir ali no digital e a gente ganhou uma consultoria, a gente ganhou várias coisas juntas ali. Então, assim, realmente esse foi o momento. Eu falo que a gente surgiu da necessidade de a gente reformar o escritório e de repente a gente percebeu que a gente precisava mudar também a nossa estrutura ali empresarial de dentro para fora, de várias formas ali. E aí a gente está embarcando aí nisso. A gente falou aqui o tempo todo, a gente já está quase finalizando o nosso tempo, falta 15 minutinhos, né, Thiago? Mais ou menos. A gente falou o tempo todo dos empreendedores, dos empresários, Wellington e Raquel. Então aqui a gente está falando sobre PJ, né? A gente está falando aqui sobre empresários, sobre uma identidade profissional que vocês desenvolveram. Focaram bastante nessa questão de estudar continuamente, mas não houve a necessidade de um canudo para fazer vocês hoje se tornarem pessoas bem-sucedidas dentro do ramo. A base familiar também, que pelo menos é o que transparece para a gente, é muito sólida. Mas eu queria entender a nível de identidade. Hoje, se não tivesse o Wellington empreendedor, se não fosse a Raquel empreendedora, como é que vocês se enxergariam, né? Assim, a tua identidade pessoal. Quem é o Wellington, quem é a Raquel? É uma pessoa que eu, Wellington, sou essa pessoa. Eu queria entender um pouquinho esse contexto. Se eu hoje não soubesse que você é um empresário e eu estivesse me conectando contigo, como que você se apresentaria? Para mim, para o teu público, as pessoas que querem chegar próximo de você. Qual a tua identidade hoje? Deixa eu falar primeiro. Tá vendo? Ele vai pegar spoiler teu. Ele não é bobo não, cara. É difícil a gente falar da gente, né? Mas é importante. É importante. Mas eu acho que a primeira coisa que eu me vejo assim, né? É alguém que tem base na família, né? Uhum. Alguém alegre, batalhadora, que nunca desistiu de lutar, que acredito que existem altos e baixos, mas que tudo isso passa. E acredito também que os nossos sonhos, eles não podem morrer diante das dificuldades, né? Ai, gente, é difícil, né? Falar de nós mesmos. É difícil, né? Eu acho mas você já falou tanta coisa aí que nem todos têm essa coragem de falar, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que acredito na família, acredito no nosso potencial, que acima de tudo acredito em Deus, que não existe nenhuma outra coisa antes de Deus. Não tem nada que eu possa acreditar que vai me levar a qualquer lugar que não seja o amor e o poder de Deus. Eu acho que é isso. Agora você pega a colinha. Mãe é fundamental, né? Nossa, eu acho que é uma das melhores coisas que Deus me fez foi ser mãe. A gente não é perfeito não, mas é algo que eu gosto muito. Quando eu olho para os meus filhos assim... Ai, é maravilhoso. Eu nem gosto, né? Você já percebeu? Nem gosto. É muito bom, assim, quando a gente vê os olhos dele olhando pra gente e brilhando, né? E querendo mostrar, compartilhar. Fazendo uma criação, né? De vez em quando. Chora aí, finge que não escuta a gente. É ruim, mas é bom. E o Wellington, sem cola, define você agora. Sem cola, não pode repetir nada que ela falou, tem que ser tudo diferente. Assim, primeiramente é Deus, né? Segundo, família. Pra mim são as coisas mais importantes. Entendeu? Honestidade, que pra mim é primordial. Eu não, tipo assim, uma coisa que eu não abro mão. Se é seu, é seu. Se é 5 centavos, é seu, é seu, é seu. Você pode ter certeza que não vai estar errado, não. Entendeu? Honestidade, caráter, também que eu prezo muito. Compromisso, entendeu? São essas coisas assim que eu sempre prezo muito isso. Bacana. Também. E tímido também. Quebramos a timidez agora. Fala, João, pode falar. Não, concordo com ele. Plenamente. Pegou meu filho, Benjamin, vamos rezar. Mãe, vai a senhora primeiro. Não sei o que. Mãe, é isso aí que você falou. Thiago tá mandando a cola ali pra mim.
Aí eu tô tentando ver lá com a cola. Não, tá demorando, Thiago. Não entendi. Ah, vamos lá. Antes disso, eu queria falar um pouquinho só sobre legado, né? O que vocês, quando forem, né, para um outro plano aí, todos nós vamos chegar a isso, é verdade absoluta. O que vocês pensam que vai deixar de legado aqui para a sociedade e para a família de vocês? Principalmente para a família, a gente fala muito em herança, né, cara? Mas eu acho que herança é muito diferente, às vezes, de legado, né? Porque hoje, talvez, se os filhos de vocês não tiverem tudo que vocês estão construindo a nível material, qual o legado que é deixado para eles a ponto de eles construírem o próprio palácio deles, digamos assim, a própria estrutura deles? O que vocês acham que é assim, fundamental para eles, família primeiro, e depois para a sociedade? Eu acho que é o conhecimento, que igual o nosso filho ainda é pequeno, né? Tá com 15 anos. Com 15 anos e 7 anos. Então, tipo assim, eu sempre falo, né? Ano que vem eu já quero começar a dar uma levadinha nele pra ir lá, pra ele já ir pegando o ritmo, vendo como que funciona, que as coisas não é muito fácil, entendeu? Ele já ir pegando conhecimento do que é o trabalho, que as coisas não caem do céu, que a gente fala, a gente tem que batalhar, Deus dá força pra gente, mas não dá as coisas, né, pra gente conquistar, dá força pra gente conquistar. Pra ele ver a honestidade que a gente tem, para ele ver o compromisso que a gente preza muito, entendeu? Eu penso sempre em ele ver, deixar, e muito isso, uma pessoa que ela sempre está ajudando os outros. Muitas das vezes eu quero ajudar os outros, acabo me atrapalhando, mas muitas vezes, entendeu? Eu tento sempre passar isso para ele. Maravilha. Raquel, eu acho que segue mais a linha? do que ser lembrado como a gente quer construir uma empresa, né, atingir os objetivos, as metas, mas eu acho que o mais importante, que eu acho que isso que eu trago da minha família, o Hélio também, é o nosso nome, né? Hoje a gente é lembrado, o filho do Guanabara, o filho do Dalton, da Zelina. Eu acho que essa reputação, o nome da gente é o que vai ficar. Imagina, a gente morreu... Caraca, você lembra lá da empresa Depósito Guanabara, o Wellington, a Raquel, poxa, sempre foram muito honestos, a empresa deles era muito correta, era isso, era aquilo. Eu acho que é isso que a gente deixa aqui, é o que a gente leva, nem sei. É a marca da gente por onde a gente passa. Então eu acho que isso é o mais importante que a gente quer deixar, quer ser lembrado pelo que a gente foi, não pelo que a gente conquistou. E como que a gente faz para encontrar vocês aí nas mídias sociais, né? Queria saber como que essa galera vai procurar vocês, vai entender lá a empresa. É só seguir a gente lá no Instagram, @Depósito Guanabara CF. E lá a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, principalmente os nossos materiais, as opções. E lá a gente vai mostrar para vocês também que a gente tem um espaço muito legal, uma sala de reuniões para receber nossos clientes, para a gente receber os arquitetos também com os clientes deles, os marmoristas, para lá a gente tomar um café e fechar bons negócios. Tá vendo? Mesmo se eu não for fechar, minha casa tá construída, quem sabe eu compro outra, né, Thiago? Mas eu vou lá, eu quero lá. Eu quero pelo menos conhecer, levar frequência, levar energia. Isso aí, vamos lá conhecer nosso espaço. Lá a gente criou um espacinho cada dia mais, quer deixar mais aconchegante para que as pessoas sintam realmente isso que o Depósito Guanabara tem, um pouquinho de casa de cada um, onde as pessoas se sintam à vontade para ver. Eu falo que lá é um showroom ao vivo, né? Porque aqui na região dos lagos a gente não tem outro depósito e às vezes a pessoa vê uma amostrinha assim pequenininha, né? É muito bom, né? A gente tem a facilidade de levar. Vou levar sua mãe lá. Ela vai gostar. Mas aí a gente vê lá as chapas grandes e as pessoas entendem um pouco como é que é, porque às vezes o material acabado não tem noção, igual a gente falou aqui da pedreira e tal. Conhecer um pouquinho da história do ramo, do mármore e granito ali, das rochas ornamentais. E a gente quer compartilhar cada vez mais isso com as pessoas, para que elas entendam, conheçam e também se apaixonem assim como a gente se apaixonou, né? João, quer falar mais alguma coisinha para finalizar? Não sei, acho que não tem muita... Fechou? Tranquilo? Vai, João, conhecer a gente. Vai lá? Vai conhecer o Depósito Guanabara. Vou lá, com certeza. Considerações finais, gente, fiquem à vontade para falar sobre a empresa, sobre família, sobre essa experiência que teve aqui hoje com a gente. Se foi tão assustador, tão fantasmagórico como vocês imaginavam. Não, até
até que eu fiquei tranquilo, achei que eu ia ficar mais nervoso. Fiquei bem. Ai, foi muito bom, a gente fica nervoso, né? E falar, a gente imagina uma coisa assim, que é tudo que é diferente, que é novo, fica um pouco assustador, né? Mas é muito legal a gente poder compartilhar a nossa história pessoal, até chegar ao depósito do Guanabara, né? A nossa trajetória, o que a gente já passou, assim, o caminho que a gente traçou, resumidamente, mas é muito legal a gente partilhar isso, porque a gente tem orgulho de fazer parte do Depósito do Guanabara, igual a gente está continuando um sonho que era do pai dele, então isso é um peso maior, não um peso ruim, a gente sente orgulho de ele ter confiado a gente o sonho dele. Então a gente quer realmente expandir, que dê certo. E quando a gente tem essa oportunidade de apresentar para tantas pessoas que ainda não conhecem a gente, é muito legal isso. Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Muito bom. Agradecer sempre a Deus, porque tudo que nós vivemos hoje é pela permissão dele, é porque ele nos concedeu. Então a gente pede sempre sabedoria a ele, para que ele nos ajude a conduzir isso que ele nos deu, né? Se ele nos presenteou com essa empresa, que a gente possa também abençoar as pessoas que ali passarem pela nossa vida, não só os funcionários, mas os nossos clientes, todas as pessoas que passem ali, que a gente seja realmente bênção, que aquilo seja um instrumento da gente mostrar o quão grandioso Deus é na nossa vida e na vida de todo mundo. Amém, muito top. Agora, vai falar, Wellington? Pode falar? Fica à vontade. Amém, falei amém. Ah, tá vendo? Duas perguntinhas pra você agora diretamente. O Wellington ainda tá tímido, depois a gente chega nele. Já palestrou? Não. Não? Não? Nunca palestrou? Não, na igreja, né? Ah, assim... na igreja eu... Não vale. Não, mas eu não palestrei, não. Era tipo animadora do grupo de música. Já tive uma banda de sertanejo. Tá vendo? Então, Thiago, já viu que temos uma palestrante pro nosso ecossistema. Socorro, Deus. Agora mais uma, né? Já pensaram em botar essa história de vocês em um livro? Não. Não? Nossa, nunca tinha pensado. Não? Tá bom. Então fica essa sementinha plantada, pensa. Né, Thiago? Tem coisas futuras acontecendo, então vocês vão estar com a gente em mais momentos, mais vezes, se Deus quiser. Legal. Sou muito grato à presença de vocês, cara, papo super 10, super 10. Tiagão, se faltou alguma coisa? Top demais, gente. Energia 10, 100% sucesso, que Deus abençoe, que a gente possa se conectar, estar mais juntos, né? E quem sabe aí, futuramente estar fazendo algumas coisas em parceria, que o nosso intuito também é esse. Claro, Né? com certeza. É romper, dar voz, assim, não só a mim, que eu gosto de falar, deu pra perceber, né? É esse cara aqui, trazer ele aqui pra cá também, né? Esse cara é um monstro, né? No bom sentido, diferente. ele é absurdo. Essa empresa dele, o que faz aí por grandes empresários que às vezes não tinha essa noção, e ele tá fazendo não só na de vocês, a gente já vem namorando, né? Mais ou menos uns 8 meses, aí se conectamos agora por intermédio de um cara de Alphaville que teve aqui, aproximou a gente, já fugiu do negócio, né? E agora a gente tá consolidando. Então, assim, a gente tá com muitas ideias aí, a gente quer dar pujança a isso, dar força, se conectando com pessoas que nem vocês, né? Mas não que venha falar meramente de dinheiro, de patrimônio, de riqueza financeira. Sim, que tenham princípios, propósitos. Que o nosso legado aqui é exatamente isso, né? É bom a gente falar com pessoa que fala a mesma língua que a gente, Nossa. né? A gente tá buscando isso há muito tempo, a gente cara. fica à vontade. Muito tempo. Porque isso, às vezes a gente se junta com algumas pessoas que... Ai, meu Deus do céu, é até feia a palavra, é tão fútil assim, que você não tem prazer de estar ali perto. Sim. Nada, aquilo ali não te acrescenta em nada, fala de coisa que tem... Exatamente. Que tem preço, não tem valor, né? Isso aí é... Você falou tudo agora. Preço e valor. É Infelizmente, muito hoje... diferente. E eu falo isso, que não adianta você conquistar nada e você perder os seus valores, você esquecer de onde você veio, o que você foi, né? Exato. Cara, eu falo que é igual você olhar a foto antiga. Eu adoro olhar minhas fotos antigas, aquelas fotos bem feias. Não que eu esteja bonita, mas aquelas bem horrorosas mesmo. Os outros morrem de vergonha. Eu falo, olha aqui como que eu era quando eu era criança. Faz parte da nossa história, cara. Não adianta a gente querer cortar isso. Olha aquilo... como eu evoluí, né? Não tá bom não, mas foi bem pior. Tá vendo? Gente, massa demais. Top. A gente vai cada vez mais fortalecer esse ecossistema. A gente conta com vocês, né? Pode contar com a gente. A gente tá
aí. E vamos pra cima. Satisfação mesmo, gratidão, tá? Valeu. Deus abençoe. Muito bom, amém. Finalizamos, Thiagão? Despedir o pessoal. Gente, então é isso. Bastidores do Sucesso. Contou hoje um pouquinho a história do Wellington, da Raquel, que assim, que sirva de lição, que sirva de aprendizado, eu acho que sirva de modelagem. São pessoas que vieram do zero e como muitos aí, né, puderam estar contando a história deles aqui, né, e mostrando que quando a gente tem determinação, garra, força de vontade, coloca Cristo à frente de tudo isso, não tem como não dar certo. Raquel, fica à vontade. Ai, travei. Travou? O Wellington não. Então vai, Wellington. Despede aí. Manda um beijo pra essa galera. Agradecer vocês aí por abrir essa porta pra gente, né? Quero agradecer também a todos que seguem a gente, que vai começar a seguir lá no Instagram. E acompanhe a gente aí. Muito obrigado por tudo. Maravilha. Destravou agora? Travei. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. E a gente ainda tem muita coisa para contar, então segue a gente lá no Instagram. A gente vai estar sempre com novidade, muita coisa boa ainda está por vir, então espero que vocês estejam acompanhando a gente. E até breve, né? Fala, João, você despede aí. Passando para agradecer também, né? Eu tenho 15 anos e para mim é uma baita de uma oportunidade ter sentado com vocês aqui, né? Ouvindo a história, sabendo como vocês chegaram onde vocês estão hoje. E é isso, né? Pedir pra seguir lá no Instagram deles, seguir o nosso ali, Bastidores de Sucesso. E é isso. Tchau. Beleza. Foi, Thiagão? Muito bom. Ai,